Boa noite para você que está nos assistindo aqui a nossa live do Jornal da Cultural, hoje, terça-feira, 2 de junho de 2020. Agora, 8h03 da noite, a gente já vai entrar online definitivamente, né, com o nosso conteúdo. Aqui temos Paulo Marques, temos aqui Germano Schonfelder e também o João Luiz Gabassi, que é o nosso convidado, que a gente vai entrevistar hoje daqui a pouquinho. Agora sim, 8h04, seja muito bem-vindo, você ouvinte da Cultural FM Sorocaba. Estamos ao vivo numa mais uma edição, no caso, do Jornal da Nova, aqui do Jornal da Cultural FM, né? Opa, quase foi, mas não foi. Aqui estamos eu, Vinícius de Paula, Paulo Marques e Germano Schonfelder. Boa noite, meninos, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Como vocês estão aí? Estou bem. Paulo, boa noite. Boa noite, querido. Seja bem-vindo por estar aqui conosco. Obrigado por essa abertura. Olá, Germando. Muito bom ter você conosco. E obrigado também, João Gabassi, por ter vindo prestigiar mais um ouvinte Sorocaba para os nossos ouvintes aqui da cidade. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Germano. Obrigado, Vinícius. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultural FM. É isso aí. Germano, como que está a situação da Covid-19 em Sorocaba? Teve mais casos? Teve mais pessoas recuperadas? Como está a situação? Então, Vinícius, a situação está o seguinte: estamos com 1.083 casos confirmados em Sorocaba, estamos com 47 casos de internação, 47 internados, temos 50 óbitos, foi confirmado ontem, tinha 46, hoje já subiu para 50, né? E casos de recuperados e / recuperação, né? Que eu já expliquei, estamos com 986 casos. Você pode ver que de ontem para hoje, do dia 1 para o dia 2, teve uma elevação nos casos, que nem assim. Hoje estamos com 1.083 casos. Ontem estava com 995 casos, uma elevação. Ontem estava com 46 óbitos. Hoje estamos com 50. Internados estavam com 39. Hoje já estamos com 47. Então está tendo uma elevação nos casos. A parte boa que temos de 910 que estava, a parte boa, de 910 casos que nós estávamos ontem, fomos para 986. Aumentou bastante. Tem um grande número de pessoas recuperadas, mas o problema é que também temos muitos números de casos confirmados. E está aumentando. Pode ver que aumenta dia após dia. Tanto que a recomendação é válida. Se cuidem, usem máscaras, usem álcool em gel, tomem cuidado ao sair na rua, né? Em falar em sair na rua, né? Ontem o comércio de Sorocaba foi liberado um pouquinho mais, né? Que ainda tá com uma restrição, mas foi liberado um pouquinho mais, né, Vini? Exatamente. Ontem a prefeita Jaqueline Coutinho, após o decreto feito nos últimos dias, ela fez com que a nossa cidade de Sorocaba voltasse a ter, então, a reabertura e a flexibilização da quarentena, né? A reabertura dos comércios. E hoje, segundo informações que a gente tem, né, Germano, parece que tem muita gente no centro da cidade e também no shopping. Nos shoppings, no caso. Exatamente. Ontem eu dei um giro por Sorocaba, né? Fui verificar, fui ver como é que estava. E assim, depois, se quiser, tem mais, mas tinha bastante pessoas, muitas pessoas mesmo na rua. Eu sei que há necessidade, muitas pessoas estavam com problema de roupas, principalmente para crianças, muitas pessoas precisavam comprar, fazer essas coisas, mas assim, é muita pessoa na rua. Eu acredito que em alguns casos também era desnecessário, era apenas por sair, porque a vontade de sair era grande, né? E com isso, né, complica. E uma outra coisa, a prefeita, ela colocou que entre as normas era para fechar o comércio por volta de 1h. O comércio abre às 9 e fecha a 1h da tarde, né? Às 3 horas abre os shoppings e fecha às 19 horas. Porém, ontem aconteceu o caso de que era 5 horas da tarde, ainda tinha lojas abertas. Ainda estava com lojas abertas. Então, teve alguns, não posso falar muito, mas alguns comerciantes que descumpriram essa regra. Tanto que hoje já tem uma fiscalização na cidade. Porém, também já teve relatos que algumas lojas ainda descumpriram.
Então ainda está tendo essa descompressão de regras, né? Quanto à questão dos shoppings, né? Ontem abriu 2 shoppings e hoje abriu mais 2 shoppings. Temos 4 shoppings aqui em Sorocaba, né? Ontem abriu 2 shoppings. Dos 2 shoppings que abriu, um dos shoppings estavam... era para abrir às 15 horas, no caso, às 3 horas da tarde, 2h30 já tinha pessoa na porta esperando. Por mais que eles estavam esperando, eles estavam cumprindo. No momento que o shopping abriu, acabou o descumprimento de isolamento, 2 metros, o pessoal aglomerou para entrar. Então, teve um pequeno probleminha nessa questão, né? E também teve shopping que cumpriu a regra certinha. Tinha shopping que estava aferindo a temperatura na hora que chegavam, eles estavam com álcool em gel certinho na frente da loja. Tinha loja que nem você entrava, eles atendiam da porta da loja mesmo. Então teve essas mudanças. Muita gente se falou também, né, Germano? Vale lembrar que o comércio poderia voltar, mas não teria ninguém para consumir. Seria uma previsão errada essa? Repete a pergunta, Vinícius, só para eu entender. Claro. Muita gente comentou, né, na flexibilização da quarentena, que a questão da reabertura do comércio não teria ninguém para comprar. Ou seja, você tem seu comércio, você reabre novamente, mas não teria ninguém para comprar devido à situação da quarentena e outras situações tantas que a cidade e o país vive. Mas com a reabertura, muita gente voltou a comprar. Então, essa previsão foi errada ou ela ainda vem se cumprir no futuro, na sua visão? Olha, na minha visão, na visão que eu tive ontem, ela estava errada, porque muitas pessoas saíram mesmo para comprar, muitas pessoas saíram mesmo para andar, para ver o movimento. Não que teve compras, mas assim, muitas pessoas estavam na rua. Entendeu? Então, assim, eles saíram de pessoas em loja, filas em lojas. Eu vi várias lojas de roupa que tinha filas de pessoas esperando para entrar na loja, porque a loja estava seguindo a norma de 20% da capacidade. Então, você imagina, tinha mais de 20% lá, em geral, sendo que tinha 20% dentro e tinha o pessoal na fila fora, aguardando para entrar. Posso fazer uma parte? Claro. Pode. Que não me cabe muito, mas enfim. O que ainda é muito assustador são as pessoas não conseguirem entender o significado do que é você flexibilizar uma situação. Qual que é a necessidade das pessoas irem às ruas para comprarem roupa? Essa roupa é para ela ficar dentro de casa? Ela já tem essa roupa. Essa roupa é para ela bater perna? Ela não pode bater perna. Ela não pode ir para a rua. Ela tem que ficar em casa se ela puder. O que leva o ser humano num momento desse, que a gente corre o risco de que, se não der certo essa flexibilização, a gente volta tudo de novo, fechar tudo novamente. As pessoas não têm essa consciência. Mas o que eu fico mais assustado e impressionado eu acho que é a falta do entendimento do próprio comerciante. Se foi combinado que a flexibilização seria até 13h, por que esse comerciante que tem todo o interesse em manter a sua loja aberta não fechou suas portas à 13h? Mas ele fez o quê? Deixou a porta aberta. E foi até às 5, foi até às 6. E aí, o que a gente mais ouve? O governo não está interessado. O governo não quer deixar eu trabalhar. O governo é isso, o governo é aquilo. Meu querido e amigo cidadão, minha querida amiga cidadã, bote a mão na sua consciência. Quem tem que fazer alguma coisa para melhorar esse país somos nós. Cabe a você ter essa consciência. Né? Era isso. Perfeito. A gente já vai voltar aqui também. A gente vai colocar no ar, né, a entrevista com o João Luiz Gabassi, o autor do livro Pandemia. Mas antes eu queria dar boa noite para quem está nos acompanhando. A Linei daqui. Boa noite, Linei. Ela fez também uma pergunta, um comentário no caso. Gostaria de lembrar que, entre aspas, recuperado significa também sequelado. Até onde entendi, há dados irreversíveis ao pulmão. Ainda não sabemos se a reinfecção não é possível. Nossos casos estão claramente aumentando e ainda tem muita gente negando a realidade ou maquiando a realidade. Aqui também temos a Patrícia Rezende. Boa noite, gente linda de Sorocaba. Boa noite, Patrícia. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Um abraço à equipe, convidados do ouvinte Sorocaba. Um abraço para você também. Ana Macarini.
Excelente colocação, mestre Paulo Marques. Eu concordo. Liana Gomes. Também. Isso. Também boa noite para você, Ana. Boa noite para você, Liana. Né? Vamos então começar o quadro. Vini, Oi? vou cortar um pouquinho você, vou interromper um pouquinho. Vou abrir um parênteses nessa colocação da Linei. É assim, já que ela comentou, eu vou refrisar essa parte. Recuperados / recuperação são as pessoas que foram recuperadas, mas porém apresentou alguma sequela, apresentou alguma recaída. Tanto que o tratamento não acabou ainda, né? Então ainda está em tratamento. Porém, algumas dessas pessoas acham que eu passei pelo Covid-19, eu passei pelo coronavírus, eu posso sair sem máscara, eu posso sair sem me preocupar, que eu não vou ter problema nenhuma. Mas elas não estão fora, né? Não, mas não está curado completamente. Ainda pode ter sequelas, como aconteceu muito desses casos, por isso que eles colocaram recuperados / recuperação. Entendi, perfeito. Muito bem colocado sua frase, Germano. É bom lembrar, nesses tempos de quarentena que a gente vive, a gente consultar muitas as informações, né? E a gente consultar as informações e recomendações das instituições e órgãos da saúde, seja do município, do estado, do país e até mesmo internacional, né? Nesse caso, a Covid-19 não é uma brincadeira, a gente tem que levar em consideração muitas coisas quando a gente decidir sair de casa para alguma coisa. E sempre que sair de casa, sempre com cuidado e precaução. Patrícia Rezende comentou novamente. Pessoal, o conceito simples de flexibilização precisa ser esclarecido e diferenciado de liberação. Muito bem colocado, Patrícia. Vamos então começar o quadro aqui. Agenda positiva, Paulo? Agenda positiva. Boa noite, obrigado, meninas que estão daí nos assistindo. Todas vocês que já fazem parte dessa nossa vida aqui do Ouvinte Sorocaba são sempre bem-vindas com as colocações de vocês. Antes de eu começar o quadro, preciso realmente fazer uma referência aqui ao que a Patrícia Rezende colocou. Flexibilizar é totalmente diferente de liberar. Então, assim, ser flexível é dizer o seguinte, eu posso um tanto. De 0 a 100, eu posso quanto? 20. Não é 100%. Se diz que é de 9 às 11, é para abrir de 9 às 11, não é 11 1, 11 5, 11 10, 11 15, 11 20. É esse. Entendeu? Esse é que funciona. Preciso correr para o shopping? Não, você não precisa correr para o shopping. O shopping não vai acabar, mas a sua vida vai acabar. Não vai sair correndo, né? Vou sair, né? Não há necessidade. Mas, enfim, palavra dada, palavra lançada, e vamos agora partir para o que interessa. A gente tem um convidado aqui fantástico. Sim. Só vou interromper rapidinho. Nossa chefe acabou de chegar. Flávia Toledo, seja muito bem-vinda à nossa live. Olá, boa noite. Boa noite, João Gabassi. Boa noite a você, Vinícius. Boa noite, Germano. Boa noite, Paulinho Marques. Uma excelente noite a todos, né? Uma excelente noite chuvosa, fria. E vamos aí para mais uma entrevista, né? E é com você, Paulinho. Obrigado, Flávia, seja bem-vinda. Então, voltando aqui, e como sempre vocês sabem que por eu ser um cara ultra mega positivo, não falta aqui nas minhas falas uma boa caneca de café com leite. Para quem está aí do outro lado e não consegue ver, mas consegue me ouvir, tenho também aqui um pão de banana feito por mim, literalmente da minha cozinha. Se um dia você quiser alguma referência, não peça, porque eu não vou lhe dar, mas um dia eu posso compartilhar isso. Quando nós voltarmos à nossa normalidade, lá nos estúdios da nossa rádio cultural, onde talvez estejamos juntos daqui a um tempo, né, Germano, compartilhando as nossas receitas e comidinhas. Então, sem muito mais delongas, hoje a gente mais uma vez traz para vocês alguém que vem contar um pouco da sua experiência relacionada a questões positivas, tanto dessa pandemia, desse isolamento social, desse distanciamento obrigatório, e que consegue, de uma forma diferente, uma forma descomplicada, de uma forma leve e, por que não, poética, contar um pouco da sua experiência nesse momento. Nosso convidado hoje é o João Luiz Gabassi, ele é escritor, jornalista, e ele escreveu um livro recheado de depoimentos de várias pessoas em vários países, contando as suas experiências do enfrentamento dessa pandemia durante esse momento todo relacionado ao coronavírus e ao Covid-19. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Obrigado por você estar aqui. Sem mais delongas, qual que é o foco central do seu livro nesse momento, pandemia?
Queridos ouvintes da Rádio Cultural FM, boa noite. Boa noite, Paulo Marquês, Flávia, Germano, boa noite, Vinícius. Nós escrevemos esse livro, acho que o título dele já fala um pouquinho, né? O título é Paz-demia. Paz-demia. Sobre pandemia, a primeira pessoa que falou sobre isso, que escreveu sobre isso, foi o Platão, discípulo de Sócrates. No seu livro, ele explicou que pandemia seria pan é universal e demos é povo, né? Então, algo que atinge todo o povo. A pandemia seria a paz que atinge todo o povo. Como pastor evangélico, as pessoas nos procuram para pedir oração por uma cura. Eu costumo dizer que nós estamos todos atravessando uma mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Por quê? Porque algum de nós está com saúde e com uma boa poupança. Outros têm saúde, mas não têm dinheiro. Outros têm dinheiro, mas não têm saúde. Outros estão lá nos hospitais batalhando pela gente, quer seja como médico, anestesistas, enfermeiros, ou a equipe de limpeza. Então, nós temos muitos barcos durante essa tempestade. E nossa obrigação é alertar a todos que não há garantia de cura para ninguém. Essa que é a verdade. Nós sabemos que todos nós estamos sob risco, alguns risco maior, outros risco menor, mas todos nós estamos sob risco. Então, já que não temos a garantia da cura física, nós pregamos a garantia da cura da alma, que é atravessar esse momento com muita paz no coração e nos preparando espiritualmente para enfrentar sem medo e com muita sabedoria, obedecendo às nossas autoridades, obedecendo aquilo que nos foi ensinado. Eu não sou médico, não sou político, não adianta você procurar um pastor para conselho político, pastor que se candidata para mim nem é mais pastor, porque o nosso chamado é para pregar a palavra de Deus, e essa paz. Ótimo. João, me conta uma coisa. Na sua... rapidinho. Cortou um pedacinho da sua fala, João, no finalzinho. Estão me ouvindo? Gente, por favor. O finalzinho da sua fala, João, acabou cortando. Você poderia repeti-la para a gente, por gentileza? João, está ouvindo a gente? Tá ouvindo, Eu João? estou ouvindo, sim. Ah, sim. Estou ouvindo. Bom, João, a gente está realmente com um problema de delay, e eu acho que isso está acontecendo não só na sua cidade, isso acontece aqui em Sorocaba, isso acontece no país inteiro, desde ontem está assim, então a gente vai tentar ser um pouco mais pontual nas perguntas e nas respostas, para que dê tempo da gente poder fazer a entrevista como um todo. Nessa sua experiência de uma pessoa que trabalha com aconselhamentos para as pessoas que precisam, você colocou lá que se a pandemia é fruto de um vírus, né, e possui sintomas, essa pandemia que você fala, ela seria realmente fruto do quê? Em que consiste essa pandemia? Um estado de tranquilidade da alma. Sim. Nossa alma precisa estar tranquila, né? A pandemia, ela é passageira. A pandemia é passageira, a pandemia é eterna. Então, a pessoa, quando ela está em paz com a sua alma, obedecendo os dois grandes mandamentos de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesma, ela fica em paz e ela procura aconselhar e viver em harmonia onde quer que ela esteja. Ótimo. Dessas pessoas que participaram lá dos textos do livro, várias delas são de vários países, né? Tem gente do Brasil, tem gente da China, da Itália. Na sua percepção, o sentimento deles em relação a ter algo que melhore o nosso sentimento de paz de espírito é o mesmo em vários lugares do mundo ou não? As linhas de quem escreveu lá no Canadá, nos Estados Unidos, do amigo chinês, do amigo do Congo, do amigo da Itália, da Alemanha,
todos eles têm o mesmo sentimento. O vírus, como qualquer ser vivo, é uma criatura de Deus. E nós precisamos entender que esse vírus trouxe as pessoas de volta para o lar, que é o subtítulo do livro. Já que voltamos para o nosso lar, para que voltamos a cultivar os valores espirituais, o valor da família, o valor da bondade, da solidariedade, é essa a principal arma que tem feito com que as pessoas consigam enfrentar esse momento. A missão do ser humano é ser humano. E nesse momento de ser humano, como que você acha que aquelas pessoas que não conseguem se colocar no lugar das outras poderiam fazer nesse momento para se tornarem um pouco mais humanas? Que talvez é o que a gente precise nesse momento agora, de mais humanidade. Muito respeito. Como eu disse no início, não sei se travou, estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Então, se você está com saúde financeira, e se você está com a saúde física tranquila, você tem uma boa poupança, você pode dizer, olha, fique em casa. Agora, se você já não tem mais dinheiro, não tem mais como ser socorrido, você precisa trabalhar. Você não pertence ao grupo de risco, e o que precisa trabalhar tem que respeitar o que não pode trabalhar, e o que pode trabalhar, respeita o que não pode. A pessoa que está no hospital está lutando pela vida, respeite. Isso não é momento de brincar, não é momento de dizer que eu sou de esquerda ou de direita, não é momento de guerra, é momento de paz, é a paz de minha, é respeitar o próximo e cada um fazer a sua parte. Conta pra gente alguma experiência que você tem recebido durante esses dias das pessoas que tenham lido o seu livro e te contaram alguma coisa relacionada desse momento, como é que foi a experiência que elas tiveram? Olha, por exemplo, uma das pessoas que escreveu o livro, que mandou depoimento, foi a Cibele Rodrigues. Ela recebeu o esboço, o início do nosso livro, as primeiras linhas, e ela se emocionou e disse, olha, eu gostaria de dar o meu depoimento, porque essa paz, ela realmente, eu procuro passar para os meus colaboradores. Ela chefia uma equipe de 300 pessoas que fazem a limpeza em alguns hospitais. E então ela anda pelos corredores dos hospitais, ela vê pessoas que estão morrendo sozinhas, sem um parente, sem um aconselhamento, sem a ajuda de ninguém. E muitas vezes a única pessoa que pode se aproximar para fazer um aconselhamento é um profissional da limpeza. Então ela fala, já que você é a única pessoa que nesse momento vai ter contato, leve uma mensagem de paz, leve uma mensagem de esperança, diga que pessoas estão sendo curadas, para que ela resista, para que ela lute, para que ela tenha esperança, porque a maior parte das pessoas está sendo curada. Então, a pessoa não pode perder a fé, não pode perder a esperança. Então, o testemunho dela, quando vocês lerem, é maravilhoso. Ela consegue passar essa paz lá nos corredores dos hospitais, onde ela vê gente desesperada. Um exemplo que você pediu é esse. Tá. Temos aqui uma pergunta da Patrícia. A Patrícia é uma das nossas ouvintes, e ela pergunta assim, Pastor João, como tem sido orientar as pessoas quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários diante de tão pouca compadecência ao outro, como a gente tem observado? Você tem tido essa experiência? Sim. Como nós dissemos na resposta anterior, a querida Patrícia Rezende, a pergunta é a mesma. Não importa qual é a pergunta, a resposta é sempre o amor. Por que nós usamos máscara? Nós não usamos máscara para nos protegermos. Nós usamos máscara para proteger. É uma questão de respeito e de amor. Se você ama o seu semelhante, ao sair na rua, use a máscara. Se você tem que ir a um supermercado fazer uma compra, você higieniza as suas mãos antes de pegar nos alimentos. Pega essas sacolinhas, esses produtos, traga para casa, e a primeira coisa que você faz ao chegar em casa é super se higienizar. E então você, cumprindo esses protocolos, você vai armazenar os seus alimentos e fala lá para a pessoa que vai pegar esses alimentos, vai manusear, olha,
Ao manusear, você também, por exemplo, o vírus ali não se criou, não teve chance. Por quê? Eles não fizeram isolamento, mas eles cumpriram todas as regras que têm que ser cumpridas de higiene. Então, nesse momento, cumprir as regras de higiene e de proteção é uma questão de amar ao próximo. Se você ama, você cumpre as regras e você protege. Parte do pressuposto, então, e eu vou fazer a afirmação, e o senhor me corrija se eu estiver errado. Mesmo diante de tudo isso, você sendo uma pessoa que tem um discernimento, é uma pessoa esclarecida, intelectualmente e espiritualmente, acima de qualquer coisa, acredita que neste momento a gente deve seguir a autoridade daqueles que têm o conhecimento. Se as autoridades da saúde me orientam a eu ter um comportamento, é esse comportamento que eu devo seguir? Ou, mesmo que eu não acredite nisso, eu devo seguir um outro comportamento que vem da minha cabeça? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Nós devemos partir do princípio da lealdade. Como pastor, eu jamais vou desabilitar aquilo que disse um médico, porque eu não sou médico. Eu conheço da Bíblia, conheço de aconselhamento, de psicologia, da noia e da psique. Então, não tenho conhecimento sanitário para rebater. Então, se ele diz que eu tenho que me manter super higienizado e usar a máscara, é essa pregação que nós indicamos e fazemos uso dela para que as nossas ovelhas, independente de qual rebanho estão, né, todos nós somos filhos de Deus, todo mundo tem que obedecer àquelas pessoas que conhecem. Então, quando você desrespeita uma ordem de um médico, você está usando do desamor ao seu próximo, e isso o Papai do Céu não vai ficar feliz, não é? Nesse momento, parece que a cura, ou eu vou dizer, eu acho que o alento para as nossas almas tem sido realmente a questão do amor. No teu livro, tu falas também da questão de que talvez o coronavírus ele seja realmente um vírus do medo, que causa medo. Como que você acredita que é possível a gente equilibrar as nossas emoções e manter essa paz, principalmente para quem está dentro de casa e que está enlouquecido para ir para a rua, muitas vezes sem necessidade, e que diz assim, não aguento mais ficar em casa, eu quero ir para a rua, eu preciso ir para a rua. Mas muitas vezes esquece que a nossa casa é o nosso refúgio, é o lugar onde a gente se sente mais em segurança nesse momento. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, as conexões mentais advindas do sentimento do medo, elas realmente levam o ser humano a cometer muitos erros, não é? Então, o medo, ele é a razão de muitos dos nossos males, e ele, inclusive, é psicossomatizado e pode até piorar a situação de saúde de uma pessoa. A questão da ressurreição de Cristo, por exemplo, quando Jesus disse que ia ressuscitar, e antes dele ressuscitar, quando ele morreu na sexta, no sábado e no domingo, as pessoas estavam desesperadas, estavam com medo. Ao ressuscitar, a primeira palavra de Cristo foi paz seja convosco, e ele entrou na casa onde eles estavam. Então, a nossa casa tem que ser um lugar de paz, tem que ser um lugar de refúgio. Agora, eu vou contar uma historinha bem rápida. Um homem, ele tinha 2 cachorros dentro do quintal dele, e ele perguntou a um sábio, um cachorro é muito mau, muito nervoso, o outro é muito bonzinho. Qual dos dois vai sobreviver no meu quintal? Vocês conhecem a resposta. O sábio disse, aquele é quem você alimentar. Então, aí na sua casa, se você alimentar o medo, você vai ficar mal. Alimente o seu espírito. Então, essa é a hora de você ler um bom livro, de você ler a palavra de Deus, chamar a sua família, fazer cânticos, fazer suas orações, trazer paz para o seu lar. Nós somos aquilo que comemos. Então, alimente-se da palavra de Deus, alimente-se da paz, e você vencerá o seu medo e as suas incertezas. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Na verdade, o Vinícius ele tem uma pergunta para te fazer. Ele ia mandar para mim aqui agora porque ele está operando, mas ele já te pergunta aí. Diga aí, Vinícius. Com licença, você, Paulo, com licença, vocês que estão aí batendo papo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, João, se me permite, na questão, você falou anteriormente, que a gente tem que ter complacência, né? A gente tem que ter amor pelo outro, que a gente tem que ter paz nesse momento na sociedade. Não é hora de esquerda nem direita, né? Eu vou entrar um pouquinho nesse mérito.
A questão hoje, ao seu ver, dessa questão politizada que se tornou a questão da Covid-19, foi por uma questão de divergência que já vinha acontecendo, ou essa questão de divergência só aflorou uma coisa que estava, digamos, dormindo aqui no Brasil, por conta da Covid-19 e nas, digamos, lidas, né, na gestão da crise da Covid-19? Como o senhor enxerga esse ponto? Não só na política, mas em qualquer área da sociedade em que o poder se fale mais alto, nós vamos perceber que as pessoas, pela busca do poder, elas abandonam seus valores e princípios. Eu estou ouvindo um eco aqui, vocês estão ouvindo também? Já melhorou. Melhorou, né? Então, como consequência dessa busca do poder desenfreado, as pessoas, então, elas começam a cometer pecados. Você vê o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro agora, em muitos estados por aí, nós vemos casos de corrupção, de um mesmo respirador custar tão caro em tantos lugares. Então, o povo que muitas vezes tem o poder na mão, é aquilo que uma vez falou o próprio Platão, é a busca do poder pelo poder. E isso tem afastado as pessoas de Deus, né? É hora de nós buscarmos a humildade, buscarmos a paz e entendermos que valores como a honestidade e a integridade, eles são muito mais importantes do que essa busca de poder, essa busca desenfreada por dinheiro. Eu costumo dizer o seguinte: só existem dois caminhos. Ou você ama o verbo, ou você ama a verba. Se você amar a verba, você não vai conseguir ser feliz. Então, o dinheiro é bom, mas amar ao dinheiro é muito ruim. Essa ganância desenfreada tem feito muito mal à sociedade. Então, meu conselho senhores políticos, senhores governadores, do judiciário, do legislativo, do executivo, não é hora de promovermos a paz e pensar no povo que está sofrendo. Você falou muito, João, sobre a questão da dignidade, da questão de não envolver a política na igreja. Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. E eu achei, muito bem. Achei muito tocante e muito bonito da sua parte você dizer que igreja e política não devem se misturar, né? Que não tem sentido. E eu queria que você explanasse um pouco mais sobre isso, em vista que as igrejas, de fato, né, têm virado votos, né? Em muitos casos. E, assim, algumas igrejas até... as pessoas seguem o que o pastor fala. Então, por exemplo, ele tem um movimento político X, segue aquilo, ele acha que a Covid é isso, segue o que ele fala. Então, assim, eu queria que você explanasse essa fala, porque é muito importante para a gente no momento que nós estamos vivendo, né? A utilização de forma correta, de forma coerente, do que você acredita e ama fazer. Bom, eu vou procurar vocês do fundo do meu coração. Deus não é evangélico. Deus não é católico apostólico romano. Deus não é judeu. Deus é Deus. Então, você tem que servir a Deus. Cuidado, se o seu pastor começar a falar de medicina, abandone-o. Vá para outro redil. Porque ele não é médico, ele é pastor. Ele tem que falar de Jesus e do amor. Se o seu pastor começar a falar de política, abandone-o, vá para outro redil. Você tem a oportunidade de mudar de igreja. Porque pastor tem que falar de Jesus e da Bíblia. Nós temos que aconselhar as pessoas nos valores espirituais. Se o seu pastor se candidatar, ele está buscando poder. Ele não é mais pastor, não é mais um guia. Abandone. Procure um outro rebanho. Isso vale para qualquer lugar. Quando a pessoa procura um pastor, ela quer ouvir medicina, ela quer ouvir política? Não, ela quer ouvir falar de Jesus, da cura da sua alma. Então, nós não podemos permitir que os pastores influenciem e se achem donos do rebanho. O voto é secreto, o pastor tem que pregar a palavra de Deus e não ser partidário. Muito bem, João. Nós agradecemos realmente todas essas suas falas.
E para a gente finalizar, a gente queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza, essa fala de hoje, ela acaba sendo um antes e depois do nosso programa Agenda Positiva. Primeiro, a gente sempre tenta trazer para cá pessoas que estejam antenadas com o que acontece nesse momento. Sempre trazendo essa coisa positiva, né? A gente tá tão sobrecarregado de informações e excesso de informações, muitas vezes, que não nos deixam tomar uma decisão, que talvez o que a gente mais precisa nesse momento agora é de um pouco de paz, de uma paz-demia durante toda essa pandemia. Vou pedir, então, para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo e agradecer a sua participação e sucesso no livro. E eu espero que você volte aqui outras vezes, em momentos não tão difíceis como esse que a gente está vivendo, para a gente poder continuar discutindo de coisas que possam melhorar as nossas vidas, sejam em qualquer situação. Perfeitamente, obrigado pela oportunidade. Eu quero contar só uma historinha para terminar. Existe um ritual de passagem Cherokee, em que o jovem, quando ele passa da adolescência para a fase adulta, ele tem que provar que ele é uma pessoa que está preparada para isso. Então, ele é amarrado num tronco e ele tem que passar a noite inteira ali com vendas nos olhos e sozinho na floresta. E um rapaz, ele fez isso, ele ficou ali a noite inteira ouvindo aqueles barulhos da floresta, ouvindo os perigos se aproximando, ele não podia se mexer, ele tinha que provar que era corajoso. No outro dia, quando amanheceu, alguém tirou as vendas dos seus olhos, era o seu pai. E ele então percebeu pelo sorriso do pai que o pai esteve ali a noite toda ao lado dele durante a hora da sua prova. Querido ouvinte da Rádio Cultural FM, papai, ele está aí com você. O mestre, o professor, ele quando aplica uma prova, ele não sai da sala de aula, ele fica ali perto do aluno. Deus está conosco, ele é o Emanuel, Jesus Cristo é o Deus conosco, é o Deus presente. Ele acalma a tempestade. Os barcos são diferentes, mas não importa qual a sua situação, se você chamar e invocar Jesus, ele estará aí com você, bem pertinho de você. Que Deus abençoe o Germano, Deus abençoe o Vinícius, o Paulo, a Flávia e a todos os ouvintes da Rádio Cultural FM e que a paz-demia, paz da presença de Jesus, esteja presente em vossos corações. Amém. Obrigado, João. Amém. João Gabasi, nosso entrevistado dessa noite, que veio falar um pouco mais do livro dele, Paz-demia, De Volta ao Lar, escrito juntamente com o filho dele, Matheus Gabasi. E antes de eu finalizar, eu quero agradecer também a presença ilustre das nossas ouvintes que ficaram o tempo todo conosco, em especial para minha amiga Patrícia, que pediu aqui, pastor, que ela seja presenteada com o livro. Eu descobri que você tem um link onde a pessoa pode fazer um download do livro, é isso? Para ela poder receber, ela preenche lá e recebe uma versão digital, é isso? Perfeitamente. Não coloque o www, tá? Você escreve pazdemia.site, o site é zite.com.br e pronto. Você preenche lá o teu nome, teu e-mail, baixa o link e o arquivo digital está à sua disposição, é só ler o livro. É joia, obrigado. Patrícia, logo mais eu te mando o link aí, você baixa o livro do pastor João Luiz Gabasi, que esteve conosco nesse momento. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Fernando. Obrigado, Flávia, pela presença de vocês. E a gente se vê na próxima terça-feira em mais uma Agenda Positiva. Até lá. Até. Muito obrigado pela participação do João aqui também, do Paulo, da Flávia e do Germano. A gente vai colocar depois o link do livro, né, o Paz-demia, aqui para, então, você que tem interesse e acompanhou, possa fazer, então, esse download gratuito. Tudo bem, Gabasi? Tudo bem. Obrigado, então. Ficamos muito contentes com a sua participação e reforço o que o Paulo disse. Estamos abertos aqui para novas entrevistas e sinta-se em casa aqui na Rádio Cultural FM. Essa casa é nossa. Obrigado. Vocês são muito queridos. E assim continuamos o jornal de terça-feira, né? Hoje a gente teve o quadro aqui com o nosso querido João Gabasi e também com o Paulo Marques no Agenda Positiva.
Nesse sentido, eu gostaria de continuar o papo nessa questão da situação do Covid. Então, o nosso convidado, ele deu uma mensagem aqui muito interessante, né? Independente da situação, você crendo ou não, né? Ele diz que Deus está conosco. Nesse momento, eu queria também falar da situação desse pânico que muita gente hoje está tomando como a principal questão da Covid-19. Flávia, você está na escuta? Estou aqui. Perfeito. Flávia, como que você enxerga essa questão da reabertura dos comércios na cidade? Anteriormente, a gente vinha falando disso antes da entrevista, você ainda não estava online conosco. Gostaria de saber um pouquinho da sua opinião também. Depois a gente vai fazer um giro de notícias pelo Brasil, dos principais assuntos comentados hoje, terça-feira, dia 2 de junho. É uma questão que ela exige prudência, né? Ela exige aí dados técnicos, que é algo que a gente bateu muito aqui na entrevista. Ela exige aí uma análise tanto dos infectologistas, até tanto quanto das questões aí econômicas, que a gente vem trabalhando muito no jornal, né? A gente vem trazendo pessoas que estão fazendo seus negócios rodarem com muita criatividade, de maneira diferenciada, até para poupar a saúde, né, Vinícius? Então, assim, eu acredito que para a gente emitir uma opinião melhor ainda, nós poderíamos fazer uma outra edição, né, quem sabe sexta, e trazer, de repente, alguém da saúde e uma pessoa aqui para falar um pouco de economia e ver qual a visão delas em relação à abertura, né? E o de sempre, prudência, cuidado, né, sigam as orientações da Organização Mundial da Saúde. É isso que vocês têm que seguir, né? Então, eu vejo com esse lado e vejo também com essa preocupação, porque, Vinícius, muitas pessoas não são digitais, né? Exato. E dependem da sua lojinha, né? E o que a gente pode fazer para ajudá-las no momento desse? Então, hoje em dia, a preocupação do trabalhador tem sido duas, né? Manter a família com saúde e comida na mesa. E como que a gente pode auxiliar dessa forma no momento desse, no momento tão preocupante e tão delicado, né? Muito bem, Flávia, muito bem. A gente até comentava em off esses dias sobre essa questão, né? Como que a situação vem sendo feita, vem sendo desenvolvida em relação à questão das pequenas empresas, né? O bazar de bairro, o mercadinho do bairro, até o bar da esquina, né? Carinhosamente chamado, como a gente fala, o bar do seu Zé. Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas e como que a gente pode desenvolver, né, essa situação de conseguir, é claro, fazer com que todos eles não percam seus negócios e não percam, principalmente, a questão da sua sobrevivência, né, do seu ganha-pão. Será que as nossas redes sociais não poderiam ser um espaço para aquele comerciante que a gente tem ali perto de casa, que a gente sempre compra dele? Será que cada um fazendo a sua parte, usando a informação? E aí eu vou citar o Jolima, que tem a linha 42, e está aí na biblioteca, né, além de preservar as memórias do Laranjeiras, tem trazido na página dele o cardápio desses comerciantes do Laranjeiras. Então, assim, será que a gente também não pode contribuir com a nossa parte? Vinícius, eu acho que é fundamental poupar a saúde das pessoas de um vírus que não tem ainda uma vacina, não tem nada que a gente possa dizer a respeito dele, um vírus desconhecido. Mas também falar, olha, fique em casa e aí? E essas pessoas? Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode contingenciar? E aí eu cito também um trabalho diferenciado do Magazine Luiza, que liberou uma parte de sua plataforma para divulgar as pequenas lojinhas. E a própria dona, né, do Magazine Luiza, ela aparece, a Luiza Trajano, ela aparece no vídeo, ela fala, comprem das pequenas lojinhas. Ela diz que ela já tem o fluxo dela, que ela vai manter os funcionários dela, mas que ela quer incentivar que as pessoas comprem das pequenas lojinhas. Aquela coisa, né, Flávia? A grande empresa vai conseguir sobreviver. Mas se a gente não tomar cuidado, quem vai sofrer, assim como as pessoas físicas, são as pequenas empresas, né? E eu queria chamar o Germano agora, porque ele fez várias imagens pela cidade. E ele teve até no shopping, é isso? Germano sempre preciso, né? Sempre pioneiro nessas imagens. Conte para nós o que você registrou tanto, qual a sensação que você teve, parecia um dia comum. Então, eu estava
comecei a comentar com o Vinícius, né? E Sim. daí, pode ter uma entrevista, mas assim, é uma visão, assim, minha visão, uma visão meio que assustadora do centro da cidade. Isso foi ontem, foi uma visão assustadora, porque vocês imaginam Dia das Mães, Dia dos Namorados? O centro tá aparecendo isso. Só para você ter uma ideia. Tava lotado. Tô exagerando? Não, tinha bastante pessoas sim. E aí que tá. Comerciantes sim estavam fazendo a sua parte. Comerciantes estavam ajudando, estavam limitando. Tanto que tinha lojas de roupa, vou voltar a questionar, tinha lojas de roupa que estava com seus 20% da capacidade ocupado e tinha fila de pessoas esperando para comprar. Aí, eu vou pela fala do Paulo Marques, que ele comentou, a necessidade, então porque assim, já que houve essa flexibilização, já que houve esse afrouxamento, não vai ficar aberto só hoje, vai ficar aberto outros dias. É necessário todo mundo ir somente num dia, somente ontem. Hoje estava mais tranquilo também, que garoou, choveu aqui em Sorocaba, mas estava mais tranquilo. Precisou abrir ontem para todo mundo sair. Então, assim, com essa movimentação, é muito perigoso o contágio das pessoas. Porque, ao mesmo tempo que tinha pessoas utilizando máscara, existia pessoas que não estavam utilizando máscara. Tinha pessoas que estavam usando máscara do nariz, tinha pessoas que estavam usando máscara no queixo, né? Que é o errado. Então, houve essa questão. Já no shopping, eu ouvi duas, achei interessante ontem, ouvi duas coisas assim, que um dos shoppings tinha pessoas esperando antes do horário, tipo, o shopping abria às 3 horas, 15 horas, e abria às 3 horas e 2h30 já tinha pessoas esperando, formando tipo fila. Black Friday, Germano. Isso! Exatamente. Exatamente. As pessoas já estavam esperando. Já estava lá esperando. Mas eu preciso ir porque eu preciso consertar isso, preciso consertar um celular, preciso trocar alguma coisa que veio errado. Tudo bem, todo mundo precisa. Mas tem que ter esse desespero, porque assim, houve uma flexibilização total. Exemplo, quem tem a carteira, eu estou dando um exemplo básico, quem teve carteira de motorista vencida nesse mês, vai poder andar por causa do carro, por causa que não tá funcionando. Tem serviços essenciais que liberou porque não está funcionando. Agora, a população precisa ter esse desespero todo. Nesse momento, eu acredito que não. Nesse momento tem que ter uma calma, vamos aguardar o momento certo, vamos aguardar o momento que eu posso estar tranquilo, o momento que a cidade não esteja tão lotado, o shopping não está lotado. Também, os comerciantes do shopping, eles estão fazendo a parte deles. Tem comerciantes que deixou, empresário, comerciantes que abriu a loja, porém a loja não deixava a pessoa entrar, entrava uma pessoa de cada vez, tinha fila aguardando, entrava uma pessoa de cada vez, atendia, comprava a roupa que queria, ou verificava, ou trocava, saía, entrava outra pessoa. As lojas estavam com álcool em gel na porta, farmácia também, tudo com álcool em gel na porta, ou no caixa. Então, assim, eles estão fazendo a parte. Agora, cabe nós fazer a nossa parte também. Uma coisa que eu achei interessante, eu fui na padaria aqui do Éden, e eles estavam com um cesto lá cheio de pães, né? Para as pessoas que estão em dificuldade financeira. Então, assim, eu achei legal. Tava assim, a padaria estava numa contingência diferente, você já entrava, já tinha um álcool em gel, tinha esse cesto aí cheio de pães, e eles também estavam vendendo máscaras e itens do São Bento. Então, para ajudar o time, legal, né? Os times legal. também estão parados. Então, assim, a gente vê comércios ajudando, né? E assim, a padaria do Éden é bem tradicional aqui no bairro, né? Poxa vida, quem mora aqui é impossível não ter passado por lá. Está tendo seu movimento, está tendo sua rotatividade, mas de maneira diferenciada e ainda tentando ajudar de alguma maneira. É a parte solidária que a gente está achando bem atenuante, bem interessante nessa época. Perfeito. Eu volto nessa questão um pouquinho, Flávia, da questão da solidariedade das pessoas, inclusive também da fala do nosso convidado hoje, o nosso querido João, né, que escreveu o Pandemia, o livro que está disponível, que a gente vai colocar nos comentários desta postagem depois, para você que se interessou poder fazer o download gratuito.
Nesse sentido, gostaria de voltar nessa questão mesmo, que é entender a questão de uma flexibilização e da questão de entender a necessidade de respeitar o espaço e respeitar a vida do outro, né? O Germano falou que tinha fila para entrar no shopping, né, para fazer as necessidades. Aí entendo, né? A gente entende que todo mundo tem uma questão dessa para fazer uma necessidade, seja lá comprar uma coisa que esteja faltando na sua residência, um objeto que precisa de uma certa manutenção, alguma coisa desse tipo. Mas é necessário a gente se aglomerar e ficar tanto tempo esperando o shopping abrir, né? A gente tem que trazer esse debate. O que é prioridade? O que é necessário hoje? Né? Será que é necessário ir no supermercado com a família inteira? Exato, que nem o final de semana, né? Que parece que lotou de vez o supermercado. A pandemia veio para lotar o supermercado. Antes da pandemia eu não vi o supermercado desse jeito. Agora vale lembrar, né? Você está esbarrando nas pessoas. Vale lembrar, Flávia, que aqui, né, a gente, enquanto jornalistas, né, nós três aqui sendo jornalistas, né, também, a gente não está, né, criando alarde, não, a gente está noticiando fatos. A gente vem comentando em cima desses fatos, né, a gente não está criticando postura A ou B, a gente vem comentando, a gente está questionando e levando a você que está assistindo essa live esse questionamento. Qual é a necessidade, né, qual é a prioridade nossa nesse momento, onde cada vez mais pesquisas apontam que se o Brasil continuar adotando essas medidas de isolamento social e também essas medidas de comportamento da sociedade, a gente vai ter um grande número de infectados, mais do que a gente já teve. O Germano disse no início do programa que já passamos do 500 mil no Brasil de infectados, né? Estamos chegando a números... confirma para mim, Germano, são quase 30 mil ou já passamos dos 30 mil mortos aqui no Brasil? Só um minutinho. No Brasil, estamos com 31.199 mortos. Passamos dos 30 mil. Ontem, só para você ter uma ideia, ontem era 29.937. Foi quase 2.000 mortes hoje. Foi 1.000 mortes, foi 1.262 mortes em 24 horas. Olha a quantidade. Casos confirmados, a gente tem casos confirmados, a gente está com 555.383 casos confirmados. Isso no Brasil. E assim, isso acaba também, né? A gente cresceu aqui com o número de confirmados, 1.083 confirmados hoje no dia 2. Sim. 50 óbitos. Exatamente. 47 internados. A gente pode pensar. Só para dizer, ontem era 995 casos, hoje já 1.083. Ontem era 46 óbitos, hoje é 50. Você, ouvinte, pode estar notando uma certa tremulação na voz do Germano, na minha e da Flávia também, né? Um certo medo enquanto a gente fala, porque é uma questão que a gente vem se preocupando, a gente vem falando isso aqui, levando dados para vocês que nos ouvem aqui na live, mas em off a gente conversa, a gente comenta e a gente se assusta com a quantidade de casos que está tomando Sorocaba, o estado de São Paulo e o Brasil. Não é fácil, né? A gente gostaria, de fato, a gente reafirma essa questão de estar trazendo informações extremamente animadoras nesse ponto, né? Animadoras, que a vacina foi descoberta, que a vacina está disponível à população, mas nesse momento a gente está tendo cada vez mais desdobramentos de números crescendo cada vez mais da Covid-19. Não é nossa intenção, volto a dizer, botar medo na população. A gente não tem esse serviço, a gente tem a necessidade de informar a população. E é esse o nosso papel aqui enquanto jornalista da Rádio Cultural FM aqui da Zona Norte, né? Sempre trazendo novas informações para vocês. Eu acho que até para nós que é jornalista, o que a gente gostaria de noticiar é que foi encontrada uma vacina. Essa notícia que a gente queria dar, que a sua família e a nossa pode sair de casa tranquilamente. Com certeza, para nós seria muito mais gratificante dar uma notícia dessa. Mas nesse não é o cenário e o nosso trabalho é a fidelidade e a lealdade com a informação. Para que vocês jamais se enganem, vocês jamais se iludam com o que está acontecendo. Então, esse é o papel importante da comunicação, ressaltando que ontem, né, foi o dia da imprensa.
Então, a gente fala aí do papel do comunicador. Eu queria até mandar um beijo para a dona Linei, ela marcou o ouvinte Sorocaba no dia da imprensa. Fiquei muito lisonjeada aí, ficamos, né? Obrigado, Linei. E essa é a função do comunicador, para vocês entenderem. A gente não quer falar números absurdos para assustar vocês, para ter uma manchete aí chamativa. A gente Para vender quer jornal, mesmo... né? Exatamente, né? Antigamente diziam, esse jornal aqui eu estou espremendo ele, está saindo sangue. Você lembra quando diziam isso? Daqueles jornais bem sensacionalistas? Aquela que Lá a de gente trás, brincava, né? Se você torcer o jornal, sangra, né? E isso é muito antigo, né? Que tinha aquelas notícias bem sensacionalistas, policiais. E assim, hoje nós estamos com uma outra preocupação. A gente está perante uma guerra sanitária. Então, assim, a nossa parte não estamos, realmente né? vivendo isso, né? Nos nossos olhos aqui, estamos passando por tudo isso, vivendo tudo isso. Então, a nossa função e obrigação é passar as informações corretas, até para que os cuidados se redobrem e continuem. Não é momento de descansar. Não é momento de aliviar, né, o nosso cuidado. Estamos vivendo uma questão extremamente tensa no Brasil. Muito tensa até. Estamos no segundo lugar de casos da Covid-19. Eu acho que para o jornalista, né, falando um pouco aí no dia da imprensa, narrar o ano passado, desde Brumadinho para cá, informações que eu acho que nem as nossas futuras gerações vão acreditar que realmente aconteceram. Flávia, tem até uma brincadeira, né? Que muita gente fala que o ano acabou em 2012, de fato. O que a gente está vivendo é o apocalipse, né? Porque a gente vem vivendo momentos de extrema tensão faz muito tempo. Né? Brumadinho, eu lembro quando aconteceu, eu vi na televisão, falei, não é possível. Aí você foi puxar histórias, você foi ver que o número de pessoas que estavam ali não era só aquele número inicial, era um número maior, 300 pessoas, 400... Peraí, o que é isso? Né? Aquelas pessoas na lama. Meu Deus, de onde que eu... Né? Depois o helicóptero, acho que o helicóptero foi um dos piores também, né, Vini? Se lembra que a gente viu que o helicóptero caiu na estrada? Até então a Veja tinha trazido isso primeiramente. Do nosso colega de trabalho, Boixá. E a hora que a gente descobre que é o Boixá, para mim foi um choque. Então, assim, para a gente que traz a informação, a gente se choca. Vou contar uma história desse caso, que é assim, nós temos nossas fontes de informações, amigos, jornalistas de outras cidades, de outros estados, e não, foi um choque quando recebeu uma primeira notícia, um helicóptero caiu na estrada, até o momento, quem estava lá perto, quem faz a região metropolitana, estou indo para lá, tudo mais, e assim, a gente recebeu, eu lembro por causa de questão de tempo, recebemos ao 12:11 a primeira mensagem, caiu um helicóptero na estrada. Quando foi 12:28, não era nem 12:30, 12:28, veio a mensagem, Brechá. A gente tem o quê? Não, o que tem o Brechá? Foi o helicóptero do Brechá. Você imagina 5 minutos de silêncio nesse grupo, que é um grupo nosso, extremamente movimentado, né? Sim, movimentado, de repente 5 minutos de silêncio, ninguém conseguia entender que tinha sido o Brechá, que tinha acontecido com ele. A gente falava assim, daí 5 minutos a gente parou, de repente, você está falando sério? Não, foi confirmado, foi ele, tudo mais. Estamos aguardando só a confirmação total para ver como que aconteceu, tudo mais, para poder liberar. E aí, a questão, a Band vai falar primeiro a 1h, então vamos aguardar tudo. Então, eu lembro que naquele dia, jornais que estavam passando naquele momento, eles estenderam a edição, que ia acabar meio-dia 40, meio-dia 50, 1h, eles estenderam a versão para dar essa notícia, mas aguardando a Bandeirantes primeiro, que ele era da Band, né? Tendo esse respeito. Tendo esse respeito. E aí vem, lógico, o amigo dele, o da Atena, né? E fala que aconteceu. Você imagina as mensagens que eu lia, que eu estava vendo, falando, eu não acredito que está acontecendo isso, não acredito que foi ele. Então, sabe assim, o que foi pior? Desculpa cortar, dessa época, pra gente que trabalha com informação, as pessoas mandam muito material. Então, assim, a quantidade de vídeos que veio parar no meu celular, eu acho que do Germano, que está no grupo, mais ainda, do acidente,
E assim, eu ficava pensando, quantos que estavam filmando isso, né? E é até assustador, um monte de gente filmando, o tanto de gente que tem no mundo filmando tragédia. E aí, e Brumadinho, então, Germano, você lembra a quantidade de material que vinha? Sim, eu acho que estava até falta de respeito com as vítimas, o contexto, o jeito que vinha as coisas para nós. Exatamente. Tanto que no começo nós começamos a brigar com isso. Eu falava, viu, chega de ver essas imagens, porque você via muita gente filmando e parecia que ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Sabe, uma coisa assim, aconteceu, deixou acontecer, e ninguém estava ajudando. Então, e do Boixá, aquela mulher, o que aquela mulher tentando, gritando, parem de filmar, me ajudem, que ela foi até a porta do caminhão, aquela mulher me marcou muito, ela tentou salvar, ela estendendo a mão para ele, né? Então, assim, são coisas que me marcaram muito. Para falar a verdade, quem estava na Rádio Cultural até um pouco antes, veio se emendando um monte de notícias que chocava a gente. Né? Porque no começo do ano passado... A gente fez uma edição especial aquele dia, né, Flávia? Foi. Então teve a história de Brumadinho, mas antes de Brumadinho, né, que foi lá do ano de 2019, 2018, olha, veio tudo de um jeito, Vinícius, é que você não pegou a época do Dinho, que era o nosso consultor da cultural, foi no final do ano. Então, no final daquele ano... Quando chegou essa notícia para mim, que você me deu. Quando chegou a notícia do Dinho, eu fiquei chocada porque a gente estava falando com ele num grupo lá da rádio, né? Ele contando que a rádio foi assaltada e que ele mesmo tinha chamado a polícia. Então, para mim, chocou muito. E aí, naquele momento, eu lembro que eu não dormi aquela noite. A Alana da Ipanema me procurou. A gente pegou até materiais que veio, né? Porque teve gente que filmou a mãe dele, filmou a cena da facada. Eu lembro exatamente a imagem, a mãe dele chegando no carro, vendo o corpo do filho, né? A gente tem que falar como foi, né? Vendo o corpo e se esganiçando, né? Gritando muito, enquanto chorava. Meu filho, o Dinho, né, Flávia? E isso um pouco antes do Natal de 2019, não, 18. Eu vi essa cena. Pra gente que da imprensa, da rádio, dar uma notícia dessa. Imagine para nós como que é difícil dar uma notícia dessa. Uma pessoa que a gente conhecia, que era um cara super do bem, um cara calmo, um cara tranquilo. Da paz. Exatamente. E assim, e foi muito legal porque daí os outros jornais também entraram em contato comigo. Deu para mandar o material do Dinho, deu para mandar todo o trabalho solidário dele, fazer uma matéria aí justa a respeito do caso. Sim. Então, assim, já começou com aquele final de ano, aquele Natal que para nós foi terrível, né? Eu fiquei uns 2, 3 dias sem dormir. Quando começou o ano, eu falei, agora vai. Aí veio o Brumadinho, que eu fiquei muito chocada. Veio o Flamengo, dos meninos, aqueles meninos novos. Sim. Então, assim, a gente está vendo... Até hoje parece que o Flamengo ainda não indenizou a família, né? A gente tem que confirmar essa informação, mas ainda tem essa questão aí que se fala muito, né? Que o Flamengo ainda não chegou a indenizar. Então, exatamente, já teve a questão do Flamengo. Então, foi um ano que ele veio, assim, de um jeito. E aí, quando chegou 2020, a gente até pensou, agora vai ser esse ano, né? Vai ficar tranquilo. Esse ano, vai desligar. Aí me veio uma pandemia para a gente passar a meme, né? Vai para onde? Vai para onde? Vou para casa lavar um saco de batata frita com álcool. Sim, porque... ninguém se imagina numa situação dessa. Então, assim, aonde eu quero chegar? Nós, da imprensa, muita gente acha que é maravilhoso para nós passar esse tipo de informação. Não é. Para a gente é difícil. Às vezes, até para a gente noticiar algumas situações desses últimos anos para cá, tem sido difícil. Flávia, né? Então... eu vou lembrar uma história para você. Você muito provavelmente lembra do caso Joelma, né? Sim, com certeza. Joelma. Então, nas aulas de faculdade, nosso professor Fernando Negrão, um abraço para ele, se estiver assistindo a gente, ele comentou que um dos fotógrafos, né, de um dos jornais de São Paulo foi cobrir. E ele via vultos caindo e ele fotografava aquilo, né? E ele não sabia o que era. Então, por exemplo, você está cobrindo um incêndio do Joelma, tem vultos caindo, o que você faz? Você que está com uma câmera na mão, e o Germano sabe muito bem disso, você mira e começa a fotografar. Disparar. Naquela época,
não tinha, claro, uma revelação instantânea no ecrã da câmera, né? Um visor que pudesse trazer de imediato o que era aquilo. E esse repórter fotográfico chegou, então, até a redação, onde ele levou as informações para serem analisadas e, claro, revelar as fotos. Quando ele chega e revela, ele vê que aqueles vultos que ele viu eram pessoas, né? Porque, veja bem, com o cerco da polícia não dava para ninguém entrar naquela situação ali, então os fotógrafos, oh meu Deus do céu, me ajude, os fotógrafos ficavam mais distantes da onde estavam caindo essas pessoas, então não tinha como eles saberem dessa questão. Quando ele descobriu, ele ficou chocado, que eram pessoas que estavam pulando do topo do prédio, pessoas dando até, conforme caíam, dando até pirueta, né, conforme vinham caindo. E daí, é claro que esse cara ficou extremamente chocado e precisou virar a noite do bar, porque ele não conseguiu lidar com aquilo de forma normal. Então, essa sensação de que a gente entende, né, que é um caso polêmico, que choca, né, um caso chocante, da mesma forma que choca a sociedade, choca a gente também, né? Então, a gente tem que lidar com essas questões, só que de forma fria nos momentos. E aí que está a questão. Quando a gente sabe, por exemplo, da questão do Dinho, que era um cara extremamente da paz, aí, como você disse, né, Flávio? Eu não conheci ele pessoalmente, mas o legado que ele deixou para a Rádio Cultural é inegável. Você tem que noticiar isso. E segurando a voz para não dar uma derrapada e você se emocionar no meio é muito complicado. E depois ainda ter que ouvir que o Dinho se tratava de humilhante, né? É muito complicado. Então, Não, e os comentários na internet foram muito pesados em cima dele. E aí apareceu muitos jornalistas que foram muito legais, assim, muito parceiros, que conversaram comigo, que era da rádio. Eu gostei muito da matéria do Deda a respeito do Dinho. Assim, foi muito emocionante que ele fala da questão do racismo, né? Sim, estrutural, né? E assim, essa questão do Dinho vem elucidar o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? Por que está tendo tudo isso nas ruas? Porque, gente, olha o jeito que aquele rapaz morreu. É George, né? O George Floyd. Floyd. Olha, ele morreu suplicando, pedindo para o cara parar, pelo amor de Deus, deixa eu respirar. Ele falava, I can breathe. Então, assim, essa situação do Dinho, essa situação do George mostra o quanto o racismo está enraizado e também são notícias que chocam a gente não só pela violência, mas por existir ainda racismo. O racismo ele não é uma coisa que se a gente parar de falar ele some. O racismo, se a gente parar de falar, ele não é noticiado, né? E portanto ele é meio que estrutural, tem horas. É claro que ele é muito institucional. Ele é muito bem estruturado e ele age, se a gente parar de perceber, a gente não comentei errado. Se a gente não comentar essa questão, a gente nunca vai perceber o quão grave é o racismo e quão presente ele é na nossa sociedade, né? Isso a gente não está inventando, né? Estudos comprovam isso, né? Fatos como o do Dinho comprovam. E aí vale lembrar. E a outra questão que nós também estamos sendo que noticiar, vivendo durante e perante a toda essa guerra sanitária, as pessoas indo para a rua porque nos Estados Unidos o racismo lá tomando conta, né? Essa morte que choca, não tem nem como falar disso. E aí, vamos entrar um pouco no tocante, em São Paulo, por questões políticas e outros impasses, e até o uso de bandeiras aí nazistas, né? Dos partidos as pessoas extrema-direita. Conflito na rua, né? Conflitos na rua. Então, assim, em plena pandemia, nós estamos vendo tudo isso acontecendo. A gente acha que não vai acontecer mais nada, mas está acontecendo. Exato. Às vezes a gente tem que desligar o celular, o computador, para a gente ter uma sanidade mental boa nesse momento. Porque 2020 chegou bem, mas não da forma positiva que a gente imaginava, né, Flávio? Vale lembrar também, né, agora só comentando essa questão, o Anonymous que entrou na briga pelo George Floyd, né, expondo dados de políticos, de policiais, de delegacias norte-americanas, fazendo doxing, que eles falam, quando você pega o dado de uma pessoa e solta.
né, a todos os ventos que é um crime, né, essa situação, mas o Anonymous faz disso também, né, para justamente conseguir mobilizar as pessoas, né, por exemplo, como o Wikileaks fez, né, fazia, né, inclusive, né, Flávia, vai lembrar essa Exatamente. questão, mostrando as corrupções de vários governos pelo mundo, mas não vou entrar em mérito se isso é legal ou não, se isso é passível de justificativa, mas fato é que isso acontecia e o Anonymous faz isso, e ele começou a expor, né, os crimes que aconteceram nos Estados Unidos. Em 2 décadas, parece que a cidade de Minneapolis, aí isso é, se eu não me engano, né, matou 132 pessoas. Daí fizeram um comparativo. Isso é um número que a polícia, né, de mortes aqui que acontecem, de embates entre polícias e traficantes, tiroteios, né, entre os policiais e criminosos aqui no Brasil, morre em 32 dias, ou seja, é uma questão complicada, né? Então é uma situação que a gente tem que rever alguns pontos e começar a entender o que acontece, né? Então é uma situação muito tensa, a gente precisa entender essa questão. E na questão aqui do que aconteceu aqui no Brasil domingo, né? A própria polícia militar, né? O coronel Camilo, chegou a dizer às entrevistas que os apoiadores do presidente estavam portando uma bandeira neonazista. Então, isso é a própria palavra do coronel da PM, tá? Então, Exato. Isso não é uma invenção do jornal. E isso a polícia também está investigando. Se foi a causa bandeira... do confronto, né? Isso, se foi realmente a causa do confronto, mas inicialmente essa é as palavras da polícia. E também eles estão dizendo que essa bandeira ela é associada a um grupo ultranacionalista ucraniano e de ideal extrema-direita. Então, isso daí tudo a polícia está vendo, né? Se foi Parece que esse grupo já é antigo, né? Vem desde a Segunda Guerra Mundial, onde esse grupo aparece, né? Aí a gente vai pesquisar e trazer essas informações caso os ouvintes queiram saber também, mas a primeira impressão que nos é passada é que esse grupo apoiava o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, né? Foi um dos motivos pelo qual gerou muita indignação, né? Então, é uma situação complicada. Um confronto. Mas essa informação do início do confronto, como eu friso, é da fonte da própria Polícia Militar. Então, não é um jornal que está inventando, não é o jornalista que está querendo colocar isso, tá? Então, assim, vamos seguir fiamente aí as fontes oficiais. Exatamente. Mais algum comentário, Germano, Flávia? Não, finalizo essa edição. Foi muito legal a gente falar aí do Dia da Imprensa, comentar todos esses fatos para as pessoas terem ciência que a gente não está aqui para dar notícia ruim, que a gente está dizendo que realmente está acontecendo e sobre o Covid, continuem se cuidando, que fiquem esse alarme, os casos estão aumentando, então vão com cuidado, sai para a rua com máscara, álcool em gel, e é isso aí. E Flávia, só um comentário. Claro. A gente tem bastante amigos pesquisadores, cientistas, né, Flávia? Por exemplo, eu tenho amigos do Ceará, né, uma amiga do Ceará que é pesquisadora biologista, minha namorada é bióloga, então a gente tem muita dessas questões aí, né? Eu tenho um amigo que é de São Paulo, mas estuda no Rio de Janeiro, que é físico, e a gente sabe, né, como que é a pesquisa científica e como que é o processo científico para descobrir uma vacina, uma cura de uma doença. A gente quer muito, mas muito mesmo, e eu acho que que eu digo agora por todos nós do jornal, divulgar a partir desses nossos amigos, né, sejam eles esses que eu citei ou outros da profissão, da pesquisa científica, né, da área da ciência, as melhorias que vão acontecer na saúde com as descobertas de vacinas ou tratamentos mais eficazes com o Covid-19. Até lá, a gente, infelizmente, tem que trazer dados um pouco tristes, né, da Covid-19 à população, mas não querendo causar medo, mas sim na esperança que essa população se conscientize, né? A população se conscientize com a gente. Não, perfeito. Gente, finalizamos aí mais uma edição, né? Peço desculpas aí pelo atraso, mas estaremos sexta normalmente aqui. Vamos ver se sexta a gente traz uma bióloga e talvez um economista para a gente falar sobre a flexibilização, analisando dos 2 pontos, né, de vista, e de maneira muito técnica, né, como o jornal tem sempre feito.
E é isso aí, gente. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Germano. E até a próxima edição do Jornal. Obrigado eu, Flávio. Obrigado, Germano. Obrigado a todo mundo. Até logo.